Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando sobre SUS e planos de saúde, como vão, ou até diríamos aí para onde vamos, não é? Temos aqui a presença do Dr. Bruno Burgarelli, ele é advogado, professor universitário e também presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB aqui em Minas Gerais e, claro, o nosso querido Frei Antônio Moser. Eu queria perguntar para o professor, já começar o nosso terceiro bloco, citando, isso aí é notícia que infelizmente toda hora povoam os nossos telejornais, noticiário nacional, dos casos, dos descasos que acontecem por esse Brasil afora. Recentemente, você deve ter acompanhado aí pela TV ou nos noticiários, aquela mãe que lá no Rio de Janeiro, ela perdeu justamente 2 filhos, não um, mas 2 filhos, por causa do descaso no atendimento. Quer dizer, não foi atendida, não havia vaga em termos de maternidade, em termos de SUS, e aí acabou essa mãe perdendo 2 filhos. Obviamente, nós estamos falando de uma pessoa carente, e nós estamos falando de uma imensa massa brasileira ainda muito carente. Brasil, Frei Moser, quinta economia, sexta economia, mas um oceano ainda de distância entre grandes e pequenos, né? Sem falar da falta de UTIs. Eu tive um caso que me chocou muito. Sim. Tentei intermediar, não é, com uma instituição, dizendo, olha, tem um caso grave aqui, infartou, etc. Daria um jeito de colocar na UTI. A resposta foi, tem que morrer 5 antes, para que então ele entre na fila. Gente, foi dura a resposta, mas infelizmente é isso. Então não é só nesses casos de fila, mas também, sobretudo, aí no caso da gerontologia, não é? Quer dizer, o atendimento e, sobretudo, nessa fase final. Eu já tenho uma pergunta para o senhor, Frei Moser, em relação aos exemplos do exterior. Mas deixa eu perguntar aqui com o doutor, para a gente não perder o fio da meada. Que medidas as pessoas e até empresas, não é? Eles acabam optando por um sistema particular de saúde aí, deveriam tomar quando são lesadas. No caso, se sentirem lesados, a quem as pessoas devem recorrer em primeiro lugar, doutor? Olha, aí a natureza da lesão é muito importante. Eu fui coordenador do PROCON de Belo Horizonte entre 2001 e 2004 e recebia no PROCON várias situações como essas. Então, situações de urgência e emergência, não adianta ir para o PROCON. Porque o PROCON não tem como de cara resolver. Porque teria que ir por força legal, notificar a empresa, para que em 10 dias dê resposta. Quer dizer, a pessoa pode até morrer nesse caminho. Então não tem, infelizmente, outra solução que não seja um recurso judicial. Ou vai a um juizado, ou à justiça comum, para poder garantir o seu direito a atendimento. Seja SUS, seja plano de saúde. Agora, o padre Hamilton, toda vez que uma pessoa tem que recorrer à justiça para garantir o seu direito, é uma temeridade. Porque, primeiro, muitas vezes tem que estar assistido por um advogado ou defensor público. A gente sabe o custo que é um advogado particular e defensor público, infelizmente, não tem nesse paísão afora. Não por culpa dos defensores, mas da estrutura de Estado para dar suporte. Segundo, se transfere ao juiz ou a uma juíza o poder de decisão sobre o atendimento ou não. Ainda pode ter um azar do juiz ou juíza em deferir aquele pedido. Então, o que falta é o bom senso, muitas vezes. Parar com essa mercantilização que muitas vezes existe nesse setor, um setor neofrágico da nossa sociedade. A Agência Nacional de Saúde Suplementar ser mais dura em alguns casos de cobertura de planos de saúde, realmente aplicar sanções àqueles planos que se negam a atender, muito embora seja direito do consumidor naquele momento, e assim por diante. Agora, causa-se também um outro problema, isso que o Frei Moser colocou, me lembrou até algumas falas de alguns especialistas na área de saúde. O juiz também, quando ele recebe um caso desse, ele acaba dando a canetada e, na dúvida se pode ou não pode, ele fala, vou deferir a liminar porque eu não vou deixar o cara morrer aqui. Mas o problema é que nossa estrutura está tão precária, porque ele defere para esse cara aqui, e o outro tem igual ou mais direito, às vezes, ele vai ser preterido por uma ordem judicial também. Então, olha o nó que nós nos encontramos. E isso tudo só existe por quê? Porque nós não temos uma estrutura razoável de atendimento de saúde pública. Porque se nós tivéssemos essa discussão toda, jurisdicional, de plano de saúde, ele está esvaziado.
Então, aí é que dói, né? Eu estou falando assim, eu como advogado, eu deveria falar assim, não, é ótimo entrar com a ação. Não, eu não acho que é ótimo. O advogado deveria ser formado para solucionar o problema do cliente e não ficar atiçando mais conflitos e brigas entre as pessoas. Então, eu como advogado, torço para que tenha cada vez menos ações judiciais nesse setor para que a sociedade tenha harmonia. Mas isso aí, infelizmente, cada vez mais grave. Nós tivemos aí um salto nos últimos 10 anos enorme do número de ações judiciais na área de saúde, mas é enorme mesmo, desde para a obtenção de medicamento até intervenções cirúrgicas de gravidade. Agora, Frei Moza, eu fico olhando em termos de Brasil, imagina, nós estamos um país e hoje quase, ou em torno de 200 milhões de habitantes, mas de repente olhamos para o mundo e olhamos, por exemplo, para uma China, olhamos para uma Índia, uma China de mais de 1 bilhão de habitantes e, no entanto, parece que nesse tocante à saúde, parece, não dá para precisar aqui, obviamente, mas parecem lidar com isso tudo de uma maneira mais satisfatória. É porque também, por exemplo, quando a gente fala do Oriente, China, nesse caso, recorrem a outras formas, medicinas alternativas, etc.? Muito boa pergunta. Em primeiro lugar, aquela imagem que se tinha da China, esse país subdesenvolvido que polui como ninguém, mas o crescimento espantoso, em todos os sentidos, metrô, trem, lá tem trem-bala, tem bala também, não é para eliminar os criminosos, mas tem trem-bala. E depois também, eu diria, as estações, aeroportos, etc. E a mesma coisa na Índia, essa ideia de que a Índia é um país miserável, não é. A Índia é como o Brasil, tem uma disparidade muito grande. Agora, o que acontece lá? Você tem uma cultura diferente. Nessa cultura existe o que se chama médico pé no chão. Ou seja, certas ocorrências menos graves, elas podem ser atendidas por um prático, digamos assim, uma pessoa prática. Por exemplo, não foi o seu caso, mas eu ainda nasci em casa. Hoje tem mulheres reivindicando o direito de... Em casa. Nasceu em casa, tá bom. Isso significa parteira. Exato. E, no entanto, todo mundo nascia em casa. Não é? Exato. Muito bem. O que significa? Gente, nós temos que cultivar mais o que se chama medicina complementar, mas não nesse sentido técnico, complementar ou alternativa, não é? Através da sabedoria popular, instruindo pessoas que têm o tino prático, logo faz assim um diagnóstico rápido, tem que tomar esse chá, você tem que... Entende? Em outras palavras, nós perdemos muito. E eu vou lhe dizer uma coisa. Mas se eu falar isso hoje, aí um médico estiver escutando a gente, já quer até prender. Ele pode prender. Só queria dizer que lá no Terra Santa, que você conhece, nós temos um curso de pós-graduação com a chancela da Universidade Católica de Petrópolis de medicina alternativa. Gente, shiatsu, massagem, etc. É tudo uma outra concepção de vida, de saúde. Então, isso seria algo de fundamental. Depois, entra um outro aspecto. Já vou talvez adiantando um pouco, que é o seguinte, que me entendo bem os telespectadores. Eu também faço as minhas consultas preventivas. A cada meio ano, qualquer coisa, você tem que fazer um check-up, tudo bem. Mas tem gente que tem uma verdadeira mania de fazer check-up a todo momento, está com o médico, não é paranoia, mas de doença. É verdade. Isso também tem que ser revisto, não há dúvida. Como também o doutor colocou muito bem, tem médico que é proletário. Vive pobremente porque simplesmente não tem recursos, né? Teve uma formação mais ou menos, mas não tem como se sustentar o seu status de médico, né? Então tem que se nivelar por baixo. Agora, o importante seria, primeiro, ajudar as pessoas a entenderem que muitas vezes não precisam ir ao médico para combater um certo mal que estejam sentindo. Há um desarranjo intestinal ou coisa que vai, não é logo questão de correr para o médico. Há um exagero, eu diria. Em segundo lugar, insistir muito que a sabedoria popular não pode ser perdida. Não é? Que os nossos avós não eram imbecis. Eles sabiam muita coisa, produtos da terra, ervas medicinais, etc. E os chineses, não é? E indianos, esse tipo de terapia alternativa, sobretudo massagem. Sabem conjugar bem as duas coisas. Shiatsu, não é? Acupuntura e assim por diante. Então, nós temos que incentivar nessa direção, sem negar a importância de aparelhagens sofisticadas, mas não podemos trabalhar. Saúde envolve o emocional, saúde envolve uma série de elementos que o médico não pode dar, porque ele nem tem tempo. Exatamente. Olha, uma última pergunta. Como você avalia o atendimento do SUS? Vamos ver como as pessoas responderam.
Tá faltando muito recurso ainda, mas igual uma vez que teve uma amiga minha que deu AVC, aí quartos de hospitais estão faltando muito, assim, então precisa ter mais, assim, mais plano de saúde. Não sei, eu sempre tive plano de saúde, mas pelo que eu ouço falar é porque sim, né? Acho que tem muita gente que compra o plano porque não consegue ser atendido pelo SUS sempre. Eu acho que a saúde pública não tá boa, tá horrível. Do SUS, se você souber usar direitinho, tudo, eu acho que ele funciona bem também. Eu acho que é um país muito grande, eu acho que é difícil você conseguir. Eu acho que qualquer outro lugar do mundo, a saúde é diferente. Eu acho que nós brasileiros nós estamos um pouco mal acostumados também. Eu acho que ele existe para suprir um pouco a falta do SUS, né? Mas um plano de saúde, hoje em dia, eu penso que ele é um SUS que a gente paga por ele. Porque é a mesma coisa o plano de saúde pelo SUS. Você passa a mesma dificuldade nos hospitais. Tá aí, essa é uma questão rapidinha. Muitos falam exatamente isso. O plano de saúde é um SUS melhorado, ou é um SUS continuado, ou é um SUS disfarçado. Isso condiz com a verdade? Condiz. Em vários momentos condiz com a verdade, sim. Dependendo da especialidade médica, do tratamento que você busca, condiz, ou às vezes até pior do que o próprio SUS. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa, doutor. Eu acho que valeu muito a nossa reflexão aqui, a boa provocação que o programa proporciona. Mas fica aqui a pergunta: vida saudável todos nós queremos, não é? E queremos cada vez mais, não somente para nós, mas para você que está nos acompanhando, para o nosso país. Temos aí um Brasil de quase 200 milhões de pessoas, ou em torno disso, e muita gente ainda sofrendo com a questão da saúde. Então, o que seria necessário ainda dizer, doutor, para que realmente as coisas funcionassem, tanto o SUS, planos de saúde, de modo que as pessoas pudessem, de fato, encontrar aí um equilíbrio e serem mais bem atendidos, porque eu acho que é o desejo de todo mundo, não é? A gente paga, mas também gostaria de ser bem atendido, porque hoje já não é mais a questão do dinheiro. A pessoa paga, mas não é bem atendida, paga, mas tem que esperar uma barbaridade, paga, mas sabe-se lá quando. Essas pessoas têm que começar a denunciar algumas situações, porque os PROCONs, eles recebem poucas denúncias de mau atendimento. A gente sabe que existe, porque nós somos também consumidores, Claro. mas precisa da pessoa que tem algum tipo de problema fazer a denúncia, seja no órgão de defesa do consumidor, seja na Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem canais de receber essas reclamações. Então, isso é muito importante. Faça valer o seu direito, que só assim a gente consegue transformar a sociedade. Tá certo, Frei Moza, e em termos pastorais, né, teológicos, uma palavra para as pessoas que nos acompanham. Nós sabemos que Jesus não só curou os enfermos, e aqueles que ele curou eram mais símbolo de uma cura mais ampla. Perfeito. Ou seja, ele veio dar uma abertura para descobrirmos o sentido da nossa vida. E na nossa vida temos muitas contradições, temos, digamos, uma carga de sofrimento, não há dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, somos chamados a uma vida saudável. Mas então temos que trabalhar não apenas com a medicina convencional, mas também com a medicina complementar, alternativa. Mas, sobretudo, trabalhar também espiritualmente, socialmente, afetivamente. Saúde não é só um problema biológico, não é apenas um acidente, não. É uma vida saudável, ela requer todo um trabalho educativo, inclusive para não procurar demais os hospitais, para não sobrecarregá-los. Inclusive no sentido, eu diria, não de automedicação, não, mas enquanto você puder resolver o problema em escala menor, você vai fazer. Em suma, aquele Cristo que é salus, que é salvação e que é saúde, nos diz, busque uma vida saudável. Agora, quando precisar ir para o hospital, e o último recurso você vai. Tá certo. Olha, nós vamos ficando por aqui, agradecendo e muito a sua participação, o seu carinho, não é? Você ter estado conosco durante o nosso programa aqui, meditando, refletindo. Mais uma vez, doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Acho que foi muito bom e a gente precisa meditar sempre mais sobre isso, falar mais, não é? Colocar realmente isso na televisão, na internet, nos meios que hoje nos são possibilitados para que o cidadão possa continuar
vivendo bem, garantindo seus direitos e, claro, também cumprindo seus deveres. Com certeza, e eu agradeço o convite que me foi feito e espero voltar outras vezes. Tá certo, obrigado. Para você, um ótimo final de semana, Deus abençoe. Saúde é o que interessa, não é verdade? Já dizia o comediante, o restante não tem pressa. Então, um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.